adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor. Aleluia. Que não tem fim. Glória a Deus. Vamos estar dando início então à nossa live, né, irmãos? Paz do Senhor, Roseli, Silmaro, Massim, paz do Senhor, José Roberto, paz do Senhor, os irmãos vão entrando aí. O William, paz do Senhor, William, Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Mais uma live em nome de Jesus. Deus tem mais uma palavra para nós nessa noite. Glória a Deus. Aguardando alguns minutinhos para que os irmãos possam estar entrando aí. A Lidiane, minha esposa, Deus abençoe. O Márcio, o Luciano, paz do Senhor, Marcinho. A Eli, paz do Senhor, Eli. Deus abençoe a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Guardando mais uns minutinhos para que todos estiverem conectados aí, para nós possamos dar o nosso pontapé na nossa mensagem dessa noite. Glória a Deus. Pai do Senhor, Paulo, Deus abençoe a sua vida, a Vera, o Mateus. Pai do Senhor. Nome de fé, de oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, Vera. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dos irmãos que tiverem algum pedido de oração, irmãos, vocês podem estar colocando aí, se manifestando, para que nós possamos estar orando no final da live. Alguns irmãos que a igreja, né, está convocada por jejum e oração, está em entrega de jejum nessa noite. No final também nós vamos orar, entregar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar iniciando aqui então, irmãos, nossa oração, nossa live. Vamos estar fazendo a nossa oração aqui inicial. Os demais irmãos que for entrando aí, vai convidando os seus amigos, convidando os irmãos, para que possamos estar todos nós reunidos, né, num só corpo, para que todos nós possamos estar juntos, né, essa mesma convicção, e que Deus falará conosco nessa noite. Ele nos dará a direção, Ele nos entregará nessa noite uma palavra de poder, uma palavra de cura, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Paulo Sérgio, Deus abençoe a tua vida, Paulinho. Vamos lá, vamos
dar início então com a oração. Onde é que você estiver aí, fecha seus olhos. Vamos louvar o Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade, por estar aqui na Tua presença, Senhor. Nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui e o Senhor está com nossos irmãos, com meus irmãos, aonde quer que estiver, aonde, ó Pai, essa palavra chegar, meu Deus, nos lares. Há tantos, ó Pai, de dezenas e centenas de pessoas, ó Pai, que assistem essas lives, que nos acompanha, Senhor, e que o Senhor, meu Deus, possa, assim, meu Deus, que eles possam estar te ouvindo, o Senhor também possa falar ao coração deles, Senhor, que o poder, meu Pai, da Tua palavra e a convicção do Teu Espírito Santo possa convencer a cada um, Senhor. Eu oro, Senhor, prepara os corações, ó Deus, do Teu povo, da Tua igreja. Eu oro, meu Deus, que essa palavra caia em boa terra, Senhor, que essa palavra, meu Deus, venha frutificar, que essa palavra, meu Deus, possa tocar, curar, transformar a vida, Senhor, e possa, meu Pai, haver uma mudança, Pai, radical nas suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que a Tua presença, Senhor, seja comigo aqui nesse instante, o qual, meu Deus, já recebi uma oração, já recebi a Tua proteção, já recebi, meu Deus, a cobertura espiritual aqui, Senhor, mas que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, e tudo aquilo que eu vou falar, Deus, que venha do Senhor, o que o Teu Espírito Santo, meu Deus, gera no coração dos ouvintes, Pai, uma fé inabalável, Senhor. Então, por isso que nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, venha me capacitar a minha vida, venha, meu Deus, me instruir a mim, Senhor, direcionar a Tua palavra da maneira que precisa ser direcionada, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, nossa irmã Maria. Deus abençoe a tua vida, nossa irmã Maria. Os demais irmãos que vão se conectando aí ao decorrer da mensagem. E que Deus possa abençoar a vida de vocês. E que vocês assistam até o final dessa live. Que Deus tenha uma palavra de vitória aqui nessa noite. Para nós estarmos aqui dando pontapé na mensagem, irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração durante essa semana é um tema diferenciado, né, irmãos? Porque Deus falou comigo assim: acabou-se o que era doce. Eu estava num determinado lugar na cidade, passou um vendedor eu não sei se algum dos irmãos gostam, passou um vendedor de jurubeba. Não sei se os irmãos já viram falar de jurubeba. É algo, irmãos, comestível, mas é algo muito amargoso, sabe? E a minha mãe gostava muito de comer isso, sabe? E não é todo mundo que gosta de jurubeba, porque é algo amargoso. E quando ele me ofereceu aquilo, ele mandou eu experimentar, e eu falei para ele assim: olha, eu já comi muito isso, e isso amarga muito. E ele insistindo ali para me comprar na mão dele, e eu não comprei aquilo. E eu saí da presença dele ali e saí refletindo sobre aquilo, assim, o que passa na cabeça das pessoas a sair vendendo algo tão amargoso para as pessoas, né? Porque geralmente a gente sempre, antigamente, a gente colhia, né? Às vezes nas pastagens, às vezes alguém até plantava dentro da sua horta aquilo para comer. E aquilo foi me chamando a atenção, porque eu retirar da presença dele ali, aquilo chamou a minha atenção. Por que as pessoas se interessam, né, por coisas amargas? E até onde, no momento que ele chegou até em mim, ele não tinha vendido nenhum sequer. Porque geralmente poucas pessoas se interessam por coisa amarga, não é verdade? Geralmente é mais por coisas doces. E Deus levou eu me refletir sobre uma mensagem que está lá em Êxodo capítulo 15, do versículo 22. É algo muito interessante aqui, irmãos, que Deus falou comigo: acabou-se o que era doce. Nós sempre temos em mente algo que a gente vai valorizar mais, aquilo na nossa vida, aquilo que seja doce, ou seja, seja agradável, seja bom para o nosso paladar, não é verdade? Mas aqui nós vamos ver em Êxodo capítulo 12, do capítulo 15, no versículo 22, que diz assim: fez Moisés partir a Israel do mar vermelho
e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. Irmãos, aqui esse texto Deus levou eu sobre isso, de um copinho de jurubeba. Deus levou nesse texto aqui, que um período ao qual Deus tinha libertado o povo de Israel, que havia ali sendo escravizado mais de 400 anos. Sendo escravizado. E eles deparam ali o seu primeiro obstáculo. O povo depara com o mar. Eles viram que era um obstáculo para a vida deles, mas Moisés estava com ele. E quando Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó então se revoltou e foi juntamente com o seu exército e foi atrás do povo de Israel, porque ele se arrependeu de ter deixado o povo ter ido. E quando o povo, diante do mar, eles olham para trás, eles viram o exército de Israel vindo de encontro com eles, com toda fúria, com todo armamento, com todos os preparos de guerra para lutar e exterminar talvez o povo de Israel. E a palavra de Deus fala no capítulo anterior que o povo de Deus teve medo. E eles questionaram a Moisés, dizendo para Moisés: será que você, Moisés, trouxe nós aqui para o deserto para morrer porque não haveria sepulcro lá no Egito? E eles começaram a questionar Moisés. E Moisés falou para eles assim: olha, vocês calam a boca. Irmãos, é algo forte, porque você ouvir de um líder um cala a boca, às vezes, dependendo, da pessoa, se não estiver preparado, talvez ele nem olhe para a cara do líder mais, mas Moisés falou para eles calar a boca. Por quê, irmãos? Porque o povo estava murmurando, porque Moisés tinha convicção no coração dele que Deus sabia o que ele estava fazendo, mas no coração do povo foi neles questionar Moisés, se passou que como se fosse Moisés não sabia como direcionar o povo, e Deus não está sabendo o que estava fazendo. E Deus fala para Moisés para estender ali o cajado sobre o mar, e Moisés, obediente à voz de Deus, ele estende o seu cajado e o mar se abre. E Deus usando Moisés falou assim: olha, vocês verão com os seus próprios olhos o que eu irei fazer com os inimigos de vocês. E o mar se abriu. O povo de Israel atravessa ali o mar em terra seca, e quando eles estavam em determinada distância ali dentro do mar, dentro daquelas paredes ali do mar, e Deus fala para que eles olhassem para trás, pela última vez eles iriam ver os seus inimigos. E eles olham para trás e eles veem a água, e os seus inimigos entraram ali junto com eles, e a água se fechou, e ali todos os inimigos do Egito foi exterminado ali por Deus, destruiu a todos, e dando ao povo de Israel um grande livramento. E isso ficou tão marcado na vida do povo de Israel, de ponto que chegou até nós, de nós vermos os grandes feitos do Senhor, as grandes maravilhas do Senhor, o cuidado do Senhor pelas vidas das pessoas, por nossas vidas, da vida daqueles que Deus escolheu para cuidar, para zelar, para nos ensinar. Mas aí eu te faço a pergunta, aqui nesse texto nós vemos que eles deparam, logo após eles saírem de um grande livramento que Deus havia dado a eles, ao sair do mar, o povo se comemora, o povo se alegra, o povo glorifica a Deus, Moisés canta louvor, Moisés glorifica o nome do Senhor, e o povo se alegra. Mas não passou 3 dias,
O povo precisa então sair da onde seguir a sua caminhada. Eles continuaram a sua caminhada ao rumo à terra ao qual Deus havia prometido para eles, que era Canaã. E vem o povo novamente murmurando. Por quê, irmãos? Porque você atravessar um deserto não é fácil, porque o deserto não tem nada a oferecer para ninguém, o deserto não tem nada a oferecer para as pessoas, é um lugar árido, um lugar seco, é um lugar que ele faz com que a gente consuma muita energia, desgasta muito. E eles ali, logo quando eles glorificam a Deus, eles andam ali no período, a palavra de Deus fala, no decorrer 3 dias ali, eles se cansam, a água deles que eles levavam acaba, e todos nós sabemos que o ser humano ele necessita de água, nós não conseguimos sobreviver se não for com água, a água deles acaba, e o povo novamente clama a Moisés por água. Mas quando eles deparam, logo ali em Mara, que eles veem aquela água ali, eu imagino a sensação que aquele povo sentiram, porque havia 3 dias já que eles não beberam água, sua água já tinha acabado. E eles, quando eles deparam com aquela água, porque a palavra de Deus fala que eles, provavelmente, eles devem ter provado da água, porque se eles constatam que ela era amarga, porque eles tinham provado aquela água. E aquela água, aquele lugar foi chamado de Mara. Aquela água de Mara, porque Mara significa amargo. Isso, irmãos, Deus deixou escrito na palavra de Deus para mostrar para mim e para você que nós vivemos de situações de doces na nossa vida. Nós também estamos sujeitos a provar situações amargas na nossa vida. Nós estamos sujeitos a passar por situações amargas, porque até aqui, irmãos, Deus tinha feito tudo para esse povo. Deus tinha enviado sinais, prodígios. Deus tinha mostrado para esse povo os sinais das 10 pragas. Deus tinha abrido o mar para aquele povo. Deus tinha providenciado para eles ali tudo para eles no deserto. Mas aquele povo, havia algo dentro dele que precisava ser mudado dentro deles, que era a murmuração. E uma das coisas que chama muita atenção de Deus, que provoca a ira de Deus, é a murmuração. Eu acredito que todos nós, em algum momento das nossas vidas, já nos vimos saindo de alguma situação muito ruim. Então, quando esperávamos que as coisas iriam melhorar, logo em seguida somos surpreendidos pela frustração. Como o povo de Israel enfrentou. Eles tinham acabado de enfrentar o exército de Faraó, depois de 3 dias enfrentam as águas amargas. Isso nos mostra que mesmo estando na direção de Deus, podemos passar por momentos de amargura. Isso mostra para nós, independente, irmão, se nós somos crentes ou não, mesmo nós estamos na direção de Deus, Deus nos direcionando, nós estamos sujeitos a passar por um momento de amargura, nos deparar com situações amargas na nossa vida. Mas nós não estamos preparados para isso. Eu não sei se é somente comigo, mas nós precisamos nos preparar para momentos maus que vêm sobre as nossas vidas. Não é tudo na nossa vida que é doce, não é tudo que é agradável a nós, não é tudo que a gente espera algo vai acontecer da maneira que nós estamos pensando. Há situações na nossa vida que nós não gostaríamos que acontecesse na nossa vida, são situações amargas. Talvez é uma enfermidade que chega, talvez é um boleto que vence no final do mês, a gente não tem condições de pagar, talvez é um filho que adoece, talvez
é o marido que está nas drogas, é o marido que está nos vícios do álcool, do cigarro. Talvez a situação do casamento não vai bem, está amargo. Embora a gente tenha quando a gente se casa, né, a gente está namorando, um período do namoro, a gente tem uma mania, né, a gente tem o costume de presentear a esposa, a namorada, de levar docinho, não é verdade? De levar ali flores, de levar ali buquê de flor para a namorada, e é tudo ali, a gente cria uma imagem que quando a gente casar também, na verdade deveria ser também assim, né? E a gente presenteia a namorada vem e presenteia o namorado, e a gente cria aquela imagem assim que tudo será um mar de rosa, que tudo será docinho, que tudo será mil maravilha, né? Mas ao decorrer do casamento, da convivência, as coisas vão mudando, e a gente vai experimentando os defeitos do outro, a gente vai lidando com as indiferenças do outro, e as coisas não vai ficando muito doces, não é verdade, irmãos? São as situações que Deus ele nos ensina. Mas mesmo Deus preparando as situações amargas na nossa vida, mas não é para nos destruir, é para nos edificar, é para nos preparar mais, é para nós viver uma pessoa melhor. Deus não preparou esse momento aqui para o povo de Israel para destruir eles, não. Deus não preparou esse momento aqui, não era para o povo questionar Deus, não. Mas o povo entendia a forma de Deus trabalhar de forma diferente. Então, a primeira coisa que os povos fizeram, olha comigo no versículo 24, olha só o que foi a resposta do povo. Diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha só, irmãos, eles estavam com sede, ou seja, veio uma necessidade neles, porque havia 3 dias eles andando ali. O que nós vamos haver de beber, Moisés? Agora nós venhamos provar dessa água, e essa água está amarga, o que será de nós aqui? Mas quando eles questionam Moisés, ele não estava questionando Moisés, estava questionando a Deus. E quando uma pessoa ele começa a ter um hábito, irmãos, de questionar as pessoas, questionar as autoridades, viver questionando, né, a liderança, questionando pastores, questionando o seu patrão, então isso, irmãos, veio de um sentimento que a pessoa ele gera dentro dele, e esse sentimento, se o povo de Israel vinham já desde lá do Egito trazendo esse sentimento de questionamento. Então, irmãos, a frustração no meio do povo de Israel gerou um sentimento de amargura e desânimo. Irmãos, é muito triste você lidar com pessoas questionadores, questionamentos destrutivos, porque não é errado você questionar algo, mas desde que seja construtivo. Agora, questionamento destrutivo vem para, muitas vezes, para contaminar as pessoas, para trazer desânimos nas pessoas. Você imagina um grupo de pessoas, sejam a igreja, e gera 1 ou 2 pessoas no meio da igreja, questionadores, pessoas que questionam com objetivo, com sentimentos destrutivos. O que será da igreja? O que será do grupo de pessoas que tem alguém no meio daquele grupo de pessoas que só questiona, que pessoas que só murmura, pessoas que só reclamam? São pessoas que deixam dar brecha para que esse tipo de sentimento entre dentro dele. É um sentimento destrutivo que levou o povo a ter uma raiva, revolta e paralisação dos propósitos de Deus em continuar caminhando pelo deserto. Saiba que a amargura é um parasita que procura nos sufocar e destruir. É uma raiz que tem o poder de alastrar para as pessoas ao seu redor, e ela nos leva a justificar os fracassos e tenta achar um culpado.
E por meio dessa raiz, muitos são contaminados, irmãos. Repara só, irmãos, quando uma pessoa está passando por um fracasso, a pessoa está sendo, às vezes, atacado por algo, às vezes está passando por alguma situação difícil na sua vida, a tendência da gente é fazer questionamento. Por que será que Deus, Ele deixando nós passar por essa situação? Será por que Deus está deixando nós passar por necessidade de água? Sabe por que Deus está deixando nós passar por necessidade de comida? Por que será que Deus permitiu que essa situação acontecesse na minha vida? A gente cria esse tipo de sentimento dentro de nós, de um sentimento de questionamento, um questionamento que vai gerar, que está gerando dentro de nós a amargura e desânimo em nós, e a gente tem uma tendência de levar isso também às outras pessoas. Quando muitas vezes, a gente trabalha no setor de uma empresa, e a gente tem do lado nosso uma pessoa que só questiona, uma pessoa que só murmura, uma pessoa desanimada. Você observa que a pessoa que ela questiona é uma pessoa desanimada, é pessoa que estão dominadas, foi contagiada por desânimo, por sentimento destrutivo. E ela tem a tendência de criar raiz e levar outras pessoas também a se tornar como ela. O desânimo é contagioso. Imagine se você participa de um grupo, seja num grupo de oração, seja num grupo de jovem, seja num ministério, você pertence a um ministério na sua igreja, aí toda vez as pessoas chegam perto de você e você está só desanimado, você só questiona. Deus não está vendo o meu lado, só questiona o trabalhar de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, olha o que fala. Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 15, olha o que fala: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Está vendo, irmãos? A amargura, ela contagia, ela contamina as pessoas. Uma pessoa cheia de amargura, ela tem capacidade de contagiar outras pessoas. E hoje Deus está falando conosco, hoje é noite de nós nos colocarmos o nosso sentimento diante de Deus, para que Deus venha curar o nosso interior. Quando o povo murmura e chega diante de Moisés, em vez do povo aprender com Moisés, o seu líder, porque uma coisa que eu faço na minha vida é aprender com meus líderes. Seja qualquer dos meus líderes, seja os presbíteros, seja os meus pastores, eu sempre falo para eles: olha, eu estou na cola de vocês. Como eles são mais velhos que eu já aproveito que eles são mais velhos, que eles têm mais experiência, e eu busco experiência com eles. Em vez do povo de Israel ver a procedência, da maneira que Moisés liderava, da maneira que Deus usava Moisés, e aprender com Moisés, eles não queriam saber, eles só pensava no estômago deles. E olha só no versículo 25 de Êxodo, fala assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Irmãos, diante da insatisfação do povo, do incontentamento do povo, do questionamento do povo, olha a posição do líder. Aqui Moisés também estava passando sede, Moisés também estava no mesmo barco. Se a água havia acabado para eles, tinha acabado para Moisés também. Mas em vez do povo chegar diante de Moisés, Moisés, vamos clamar ao Senhor para Deus enviar uma provisão, para Deus prover para nós a água, porque nossa água acabou. Em vez do povo fazer isso, irmãos, o povo foi murmurar.
E qual foi a posição de Moisés? Clamar. É essa que é a posição que o povo de Deus, o povo da igreja, os cristãos, a nós como cristãos devemos fazer. Quando chegar algumas situações amargas na tua vida, quando se deparar com a situação difícil na sua vida, nós devemos clamar, fazer como Moisés fez. E diante da insatisfação do povo, Moisés clamou, e Deus clamou a Deus, para que o próprio Senhor pudesse intervir e resolver a situação. Isso nos ensina que quando clamamos ao Senhor, em algum momento, Ele nos mostra um abusto, ou seja, uma solução para o nosso problema. Peçam e lhes será dado. É aquilo que Deus disse em Mateus no capítulo 7, no versículo 7 e 8. Foi isso que Moisés fez. Moisés clamou ao Senhor porque pediu ao Senhor que enviasse uma provisão, né? E lá em Mateus no capítulo 7, versículo, você fala: pede, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Então o que nós devemos fazer nos momentos amargos da nossa vida, nos momentos tristes que nós estamos vivendo? Nós devemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Ah, Renato, vamos buscar somente em casa? Não, vem para a igreja, irmão. Vem buscar o Senhor na igreja, vem estar mais próximo de Deus, vem estar mais íntimo com Deus. Você sabe por que Moisés ele aprendeu isso? Porque ele tinha intimidade com Deus, ele buscava intimidade com o Senhor. Por isso que logo Moisés teve uma resposta de clamar, porque Moisés tinha intimidade com Deus. Somente quem clama é somente aquele que tem intimidade. Se você não clama a Deus, porque você não tem intimidade com Deus. E Deus espera o teu clamor. Deus está aguardando que você clama. O nosso Deus poderia muito bem revelar a Moisés que logo adiante tem um oásis com 70 palmeiras e 12 fontes. Porém Deus deixou que Israel experimentasse o amargo para depois experimentar a provisão. Olha só, nós vamos ver aqui que logo depois Deus revela para Moisés ali 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Mas por que Deus então permitiu que o povo experimentasse o amargo primeiro? Você já parou para pensar isso? Logo na frente, eu acredito que alguns metros ali, estava uma fonte ali que jorrava água doce, mas Deus faz com que o povo experimente a água amarga. Você sabe por causa de quê, irmãos? Nós só vamos experimentar o doce de Deus, primeiro nós precisamos passar pelo amargo. Porque quando Deus ele permite algumas situações difíceis na nossa vida, algumas situações amargas na nossa vida, é para nos ensinar, é para nós ter experiência, é para nós aprender a clamar, aprender a ser íntimo com Deus, aprender a ter experiência com Deus. Por que Deus ele tirou o povo do Egito e fez que muitas vezes o povo andasse em círculo no deserto? Para descobrir o que passava no coração do povo. Você pode ver que o povo demoraram 40 anos no deserto para encontrar um lugar que era logo na frente ali, era pouco tempo, eles iam encontrar a terra prometida. Mas Deus fez com que o povo circulasse por causa de quê? Por causa da murmuração, para curar algo que havia dentro do coração do povo. Tem pessoas que estão assim, tem pessoas que estão só murmurando, estão só reclamando, parece assim, meu problema parece que não acaba, eu acabo de sair de uma situação e vem outra situação pior, agora eu estou achando que as coisas vão começar a melhorar para a minha vida, agora vem essa enfermidade, vem a situação no casamento, vem a situação no filho, agora que eu estava até mesmo estabilizando, agora vem a situação difícil, porque o povo tinha acabado tinha acabado de dar livramento ao povo ali, no Mar Vermelho. O povo comemorou, o povo glorificou, e agora já tinha acabado de se deparar com algo amargo na sua vida. Você só vai experimentar o doce de Deus
primeiro você tem que experimentar o amargo. Ninguém, irmãos, receberá uma coroa sem que primeiro passe pelas provas. Todos nós iremos passar pelas provas. Nós iremos passar pelas provas. Olha, saiba que as crises são uma oportunidade de experimentar as ações e o cuidado de Deus, onde podemos vivenciar o socorro em resposta das nossas orações. As dificuldades podem tornar uma grande oportunidade de viver na dependência de Deus. Guarda isso no seu coração. As dificuldades podem tornar-se uma grande oportunidade de viver na dependência de Deus. Não reclame porque você está passando por um momento difícil, não. Não reclame porque você está passando por dificuldades. Reclama não, porque ela pode se tornar uma oportunidade de você estar vivendo a dependência de Deus. Você já reparou? Você já prestou atenção se Deus tivesse tirado o povo do Egito e levado o povo até Canaã, onde a terra com a qual Deus tinha prometido, sem que eles passassem por nenhuma prova? Que sentido? Então Deus permitiu que eles passassem pelas provas para eles edificar sua vida, para fortalecer a fé deles. Porque todos nós passamos pela prova. Os patriarcas passaram pela prova. Abraão passou pela prova, Isaac passou pela prova, Jacó passou pela prova, os profetas passaram pela prova, os juízes foi provado, os discípulos foi provado, Jesus foi provado no deserto, e nós também vamos ser provados, irmãos. Agora não olhe para as dificuldades e olha para as dificuldades achando que elas vão te destruir, não. É para te fortalecer, é para te colocar você de pé. Veja ela como algo que vai levar você na dependência de Deus. Às vezes Deus nos leva a lugares, irmãos, lugares amargos, para nos provar. Você sabia porque se for para nós mesmos escolher, nós só vamos escolher pessoas dóceis para nós conviver, não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Você só vai escolher pessoas de amizade que não vai te corrigir. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que vai do seu lado que não te corrija. Eu tenho visto muitas pessoas assim. Eles aproximam da gente até que a gente não corrija. A partir do momento que você corrija, aquela pessoa se retira perto de você. Irmãos, é aqueles que te corrigem, é aqueles que te amam. Sabe por que Deus corrigia o povo no deserto? Porque Deus amava demais aquele povo. Deus amava, né? O amor de Deus para aquele povo era enorme, irmãos, era infinito. Por isso que Deus corrigia. E muitos se aproximam da gente até que a gente não corrige. A partir do momento que a gente corrige, eles não querem ficar próximo a gente mais, né? Então a gente, irmãos, e Deus nos leva em lugares amargos. Tem momentos que às vezes a gente trabalha num setor de uma empresa, num serviço, às vezes num escritório. Às vezes Deus coloca você diante de pessoas que dificílimo de convivência. Pessoas que vai te ferir, que vai te tocar na sua ferida, e você tem que suportar. Pessoas amargas, pessoas difíceis de conviver, pessoas que vêm te confrontando o seu caráter. Ah, como eu tenho lidado com muitas pessoas assim, irmãos. Pessoas que falam mal de você pelas costas e você tem que virar a outra face. É assim que Deus nos prepara. Deus nos leva muitas vezes em lugares amargos. Deus não te leva você só em pessoas dóceis, não. Deus não te leva você para você pregar só para crente, não, viu, irmão? Deus te leva você para você pregar no presídio, pessoas, né, com enfermidade. Deus te leva você para pregar para pessoas, né, viciadas nas drogas.
nos hospitais, Deus leva você em lugares que talvez você não queria estar. Mas você precisa entender isso na sua vida. Sim, Deus nos prova. Se nos trazer, para que Deus nos prova? Para nos trazer a clareza, quais as motivações do nosso coração, as convicções da nossa confiança. Presta atenção, as crises nas nossas vidas, as crises revelam em que a sua fé está apoiada. Quando vem uma situação difícil na sua vida, as crises chegam na sua vida, você vai perceber em quem que você crê realmente, em quem que sua fé está apoiada, se é realmente em Jesus Cristo, se é outros deuses. Porque quando as crises chegam, se a sua fé estiver apoiada em Jesus Cristo, o vento, a tempestade pode vir, vai te balançar o teu barco para lá, balançar para cá, mas você vai continuar intacto, você vai continuar firme. Você não vai permitir que as crises na sua vida vai te abalar. Pode até te balançar, mas você não vai te redar a sua fé, você não vai te retroceder. Tem pessoas que ele recebe Jesus, acaba de receber Jesus, a primeira dificuldade que ele depara na sua frente já é o suficiente para ele abandonar Deus. O primeiro convite que a pessoa faz para ele ir para uma festa, já é o suficiente para ele deixar de vir para a igreja. Deixa tão facilmente o inimigo roubar a palavra de Deus no seu coração. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Não deixar a nossa fé ser abalada pelas crises. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 7, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está vendo, irmão? Deus manda prova para nós, nós somos provados. Olha só o que o salmista diz. O Salmo 23 nos ensina que Deus é como um pastor que nos leva a pasto verdejante e águas tranquilas, mas também ele fala que ele nos levará ao vale da sombra da morte. Olha só o que o salmista diz. No mesmo tempo, ele é como um pastor que nos leva ao pasto verdejante, mas Deus também nos leva a nós passar pelo vale da sombra da morte. Mas você sabe o que Davi fala? O salmista Davi poderia descansar, porque ele tinha certeza que o Senhor estaria com ele, independente se ele estaria em pasto verdejante, se ele estivesse passando pelo vale da sombra da morte. O que importava para Davi é que Deus estava com ele. É isso que importa na nossa vida, independente da crise que você está passando, independente se o amargo chegou na sua vida, o dia difícil chegou na sua vida, o dia mau chegou na sua vida. O que importa é que Deus está com você. O que importa é que Deus estava com Davi. É isso que importava no coração de Davi. O amargo chegou, mas o que importa é que Deus está comigo. É isso que o povo de Israel precisava de entender. Mara chegou na vida dele, a água amarga chegou, mas o que importa é que Deus está conosco. É isso que Moisés entendia. O que importava é que Deus estaria com ele. E quando Moisés ele clama a Deus, quando ele clama, mostrando para o povo que quando vier um problema, quando vier uma crise, quando vier o amargo da nossa vida, nós precisamos de clamar. Porque a palavra de Deus disse: clamar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o vosso coração. Quando nós clamamos a Deus e buscar Ele de todo o nosso coração, nós vamos encontrar o favor de Deus. E Moisés fez o quê? Clamou a Deus. Então, quando Moisés clamou ao Senhor, Deus então envia a resposta. Olha o que fala aí, no versículo 25: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou
Ele pegou ali, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deu-lhe ali o estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Espera aí. Então o Senhor mostrou a Moisés uma árvore e ele lançou nas águas, com o resultado de uma forma miraculosa. As águas amargas tornaram-se doces. Diante disso, nós ficamos muitas vezes perplexos com a resposta simples de Deus. Esperamos as respostas mais grandiosas e esplêndidas, e quando percebemos, Ele nos mostra apenas um galho seco. Presta atenção aqui, irmãos, algo interessante que nós precisamos aprender. O povo talvez queria ver algo extraordinário, que Deus falasse agora, peraí, Deus vai brotar uma nascente de água, uma nascente que vai jorrar água agora, doce. Deus, como Deus fez lá no mar, vai abrir aqui uma fonte. Deus talvez, aquele povo poderia estar esperando algo miraculoso, algo mais extraordinário, e Deus apenas mandou que Moisés pegasse o quê? Um galho seco de uma árvore, e pegou aquele galho e falou assim: lança ele nas águas. E Moisés estendeu e as águas se tornaram doce. O que isso significa, irmãos? Quando Deus manda ele pegar aquele galho seco, isso estava simbolizando, apontando para a cruz. Para a cruz. A ação realizada por Moisés tem por base um significado e uma reverência profética sobre o madeiro do Calvário, onde o nosso Salvador nos tirou da amargura e da miséria, do pecado e da perdição. Estava apontando para a cruz. Você sabe o que Deus fala conosco nessa noite através disso, irmãos? É que nós, todas as vezes que nós depararmos com situações amargas na nossa vida, olha para a cruz. Foi lá que Jesus nos deu a vitória de todas as crises, das situações difíceis da nossa vida. Deus já liberou a tua cura, Deus já liberou para nós a provisão. Foi isso que Deus queria que Moisés fizesse, para que aquele povo atentasse para aquilo que Deus estava fazendo. Naquele momento que Moisés lança aquele galho ali, e ele toca nas águas, e as águas se tornam doce. Foi isso que Deus fez, irmãos. Foi isso que Jesus liberou na cruz para nós. Foi na cruz que Jesus nos deu a vitória. É na cruz que nós devemos sempre olhar quando nós deparamos para situações difíceis, olhar para o que Jesus fez, olhar para o sacrifício de Jesus. Ele já nos concedeu a vitória. O que nós devemos fazer nessa situação? Apenas devemos nos achegar à cruz de Cristo. Veja que Deus não mudou o lugar. Você reparou? Deus não mudou o lugar, Deus não mudou as águas, aquela água ali de mar. Deus não mudou o lugar ou o tipo de água que eles tinham à disposição, mas fez com que as águas fossem boas para beber. Muitas das vezes Deus não vai substituir o teu problema, mas apenas transformar o seu problema ao seu favor. Isso é maravilhoso, irmãos. Você reparou isso? Você prestou atenção? Deus não vai substituir o seu problema. Vou tirar esse problema aqui, e vou colocar outro diferente. Não. Mas apenas vai transformar o seu problema ao seu favor. O que tiver de você passar, você vai passar. As lutas que você tiver de passar, você vai passar. Mas o que importa é que Deus está com você nas lutas, independente se você está em pasto verdejante, se você está passando por vale da sombra da morte. O que importa é que Deus está com você. Olha só o que Deus fala em João 14. Deus fala em João 14. Em João capítulo 14, nós estamos encerrando.
versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que Deus fez depois que Deus deu a resposta, que o galho tocou nas águas e as águas se tornaram doces? Deus deu os mandamentos para o povo obedecer. Foi o que falou aí no versículo 26, e disse: se ouvires, lá em Êxodo, e disse: ouvires atenta a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre Israel, sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, depois que Deus deu os mandamentos para eles, os estatutos para eles, sabe o que Deus fez? Conduziu a eles as 70 palmeiras e as 12 fontes, aonde o povo acamparam, descansaram e puderam saciar das águas doces. Mas primeiro eles precisaram aprender que no deserto precisam de obediência. Foi isso que Deus falou: no deserto você precisa obedecer. É isso que Deus está falando. Se vocês ouvirem os meus estatutos, obedecer a minha palavra, Deus estava dando prioridade aqui em quê, irmãos? Em obediência. Porque se você obedecer, independente se você passa por algum deserto, passa por algumas situações difíceis, tudo cabe à obediência, tudo envolve a obediência. E o Deus que cura só pode ser vivenciado quando as condições de obediência são atendidas. Então, primeiro nós precisamos entender que nós precisamos de obedecer. Aí nós somos atendidos aquilo que nós colocamos diante de Deus. A vida cristã é mais do que milagres, antes é vida de obediência. Você quer sair do amargo? Obedeça ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, obedeça as instruções do Senhor, que Deus providenciar para vocês fontes que jorrará águas doces na vida de vocês. Talvez você até hoje tenha falado assim: Renato, a minha vida parece que só ando amargo na minha vida. Mas Deus está falando para você: Deus tem providenciado água doce para você. Talvez tenha algo que tirou sua paz, sua alegria, e tenha deixado você com grande amargura, com sentimento de amargura. E aonde você tenha lidado, você tem levado até hoje, talvez você tenha levado amargura, você não tenha levado algo doce. Mas Deus está providenciando algo para você que há solução. Me obedeça. Obedeça meus estatutos, porque eu tenho para vocês bênçãos nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para nós estarmos encerrando, os irmãos entenderam? Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Glória a Deus pela palavra. Nós temos alguns pedidos aqui de oração. A Eli pede oração por uma porta de emprego, por Lucas. Paulinho pede oração pela filha do Alex. Amém. Vamos orar pela filha do Alex. Oração pela família do Aguinaldo, que faleceu hoje. Vamos orar por vocês. Thaís agradece as orações pelo seu netinho, Brian Augusto, que estava internado. O Tiãozinho pede oração pela cirurgia que vai realizar, em nome de Jesus. A Karina está pedindo também oração. A Karina também está pedindo oração, né? Pela sua vida, pela sua família. E a gente vai estar orando junto. E a Inês pedindo pela mãe da Cleide também. E tem mais algum pedido aqui, né? O Gilmar, nosso colega de trabalho, pede oração pela coluna.
A Cleide pede oração pela sua mãe, né? A pastora Inês tem comunicado a gente mais cedo, para nós estarmos orando pela mãe da Cleide que está internada. Irmãos, nós vamos fazer aqui uma corrente de oração. Eu vou unir a minha fé com a sua fé, com a fé de cada um, com os intercessores. Vamos estar aí onde você estiver agora nesse momento. A Rosilene também, né, pede oração pela sua família. Minha prima, Rosa, Deus abençoe a tua vida, Rosa, que sempre está seguindo nós aí. Vamos orar, irmãos, vamos clamar a Deus, porque se Deus ouvir a oração de Moisés, Ele vai ouvir a nossa oração. Amém, irmãos? Vamos unir nossa fé? Amém. A minha irmã também pede pela família. A irmã do Tiãozinho pede também oração pela família dela. Vamos unir nossa fé, vamos liberar uma palavra profética para todas essas necessidades nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, graças te damos, meu Pai, por essa noite e por o Senhor falar conosco, Deus, através da tua palavra. Eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos, Senhor, e clamar, meu Deus, ao Senhor pelo seu socorro, por essas situações amargas que muitas vezes, ó Deus, tem assolado o coração do teu povo, da tua igreja, das pessoas, ó Pai, que talvez tenham olhado pelas situações e tenham visto somente a amargura, e não tenham olhado, meu Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que provê todas as coisas, um Deus de provisão, um Deus de cura, um Jeová Jirê. Meu Deus, eu clamo-os agora, meu Pai. Visite o teu povo, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que têm que passar por alguma cirurgia, aqueles que estão pedindo, meu Deus, por talvez, ó Pai, os seus emocionais não estar bem, por motivo de depressão, talvez, ó Pai, por alguma condição financeira, que às vezes não tem saída, talvez, ó Pai, aquela que está com sua causa na justiça, pedindo, meu Deus, para o Senhor possa intervir, meu Pai. Eu oro, Senhor, e te peço, meu Pai, visite o teu povo, as causas, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que tem que passar por alguma cirurgia, como o nosso irmão Tiãozinho. Visite, meu Deus, e toca de forma poderosa, Senhor, e tira, Pai, e remove todas as enfermidades, Senhor. Dá a Ele a vitória, Senhor. Transforma, meu Pai, tudo aquilo de amargo em algo doce, Senhor. Eu sei, meu Pai, que nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis, desertos, que muitas vezes, Pai, nós não estamos nem preparados. Mas o Senhor é aquele, Pai, que mesmo nós estamos no deserto, o Senhor está conosco. Por isso, meu Deus, ajude o teu povo a superar, ajude o teu povo, Pai, porque o deserto não é definitivo, é temporário, Senhor. Nós sabemos que não é lugar de nós ficarmos prostrados, não, Senhor. É momento de nós olharmos para o Senhor e ver o Senhor como um Deus de provisão, um Deus de cura, um Deus que pode, ó Pai, intervir independente da situação, Senhor. Visite, Pai, essas vidas aqui, meu Deus, que pediu orações, essas vidas, ó Pai, que tenha clamado dias após dias, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Visite essas vidas, ó Deus. Restaura aqueles que estão viciados nas drogas, aqueles filhos que estão desobedientes, ó Pai, escravizados nos vícios, ó Pai. Visite, ó Pai, liberta. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, entre em providência, Senhor. Ó Pai querido, toca, Pai, de forma extraordinária, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai, em tudo, meu Pai, na vida do teu povo, e que eles, ó Pai, venham testemunhar, Senhor, o poder sobrenatural do Senhor sobre a vida deles. Eu te agradeço por cada milagre, por cada provisão, por cada momento, ó Pai, que o Senhor manifestar, Pai. Muito obrigado pela palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu declaro a bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos. Na sexta-feira nós temos Grupo Vida. Você procura o Grupo Vida mais próximo da sua casa. Venha participar, envolver em nome de Jesus. Sábado nós temos culto dos jovens e domingo, para uma grande celebração, nós estaremos aqui louvando e glorificando o Senhor
e teremos aqui, né, grande louvor, tem palavra, e que nós viemos sair daqui domingo com a nossa vida edificada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, até a próxima em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém, graças a Deus.